Vamos falar um pouquinho de eleições lá na Venezuela, marcadas para o dia 28, ou seja, 28 agora de julho, sem ser domingo agora, no próximo domingo. Eu vou pedir para a Mel, para a gente destacar primeiro, Mel, a notícia que tem relação aqui com a postura da política, do judiciário brasileiro, porque houve uma decisão do TSE para enviar 2 observadores internacionais não, aqui brasileiros, como observadores internacionais, para acompanhar as eleições lá na Venezuela. E anteriormente não havia tido essa sinalização. O TSE havia desistido de fazer essa indicação. Então, agora, a decisão mais recente é: 2 observadores vão ser enviados para acompanhar no grupo de observadores internacionais as eleições presidenciais na Venezuela. Após recuar de uma decisão anterior de não participar, a Corte acabou atendendo ao convite do Conselho Nacional Eleitoral Venezuelano, enviando Sandra Damiani e José de Melo Cruz, que são especialistas em sistemas eleitorais. E esse movimento ocorre em um contexto onde o presidente Maduro busca a reeleição em um pleito, para dizer, no mínimo, questionado, especialmente após a exclusão de candidatos opositores fortes, como e principalmente a Maria Corina Machado, a ex-deputada, o que levou os Estados Unidos a retomarem sanções contra a Venezuela. E aí eu queria começar perguntando para Maria... Sim. Qual é o risco de essa atitude do TSE se voltar contra o TSE? Porque quando você manda 2 observadores para lá, imagina-se que eles vão acompanhar as eleições, de alguma forma, vão legitimar ou não o que vai acontecer por lá. E quando eu disse que as eleições lá acontecem no contexto, para dizer no mínimo questionado, é porque há histórico de fraudes, né? Ou pelo menos de tentativas de fraude. São fraudes... O TSE acerta em enviar? Eu acho que é uma tentativa louvável, que lindo, mas na prática não vai acontecer, não vai haver muita diferença, né? Porque o próprio Maduro já é tão estrutural a fraude que a gente nem percebe mais. É tão estrutural e escancarada que a gente nem se dá conta. As próprias prévias do partido opositor, eles tiveram prévias para eleger a Maria Corina antes como a candidata. Houve empecilhos muito grandes para as pessoas, e principalmente a comunidade expatriada, e escolher essa candidata. Então, dificuldade em acessar os aplicativos de registro, intimidações militares para quem ia lá às urnas, as cabines de votação votar. Então, é estrutural, vai haver violência, pode ser que... A comunidade internacional provavelmente vai se posicionar nesse sentido. Sim, houve fraude, mas e daí? O que pode ser feito em relação a isso? Ele detém o poder, já é estrutural ali na sociedade venezuelana. Quem quiser... a Venezuela, poxa, é ditatorial desde que o Chávez entrou no poder, há mais de quase 30 anos. Sim. Então já está muito intrínseco na sociedade. Quem for oposição, que bom que a gente tem uma oposição ainda, né, mesmo que simbólica. A Maria Corina recebeu um apoio imenso. A própria sociedade aparentemente quer essa alternância de poder, porém quem tem o poder na mão e a caneta não é a oposição, é o Maduro. As pesquisas, Deise, estão apontando para um favoritismo da oposição na figura de Edmundo Gonçalves, né? Ex-diplomata, ou diplomata, agora não me lembro. Ex-diplomata? Eu acho que ele era, sim. Vou checar. Mas, assim, a preocupação é... tudo bem, né? Não, tudo bem. Supomos que as urnas confirmem esse resultado que as pesquisas vêm apontando. As pesquisas mostraram 59% de intenções de voto. Ex-embaixador da Venezuela. Ex-diplomata, então, ex-embaixador. Supondo que essas pesquisas se materializem no resultado das urnas e haja uma vitória da oposição. A preocupação é como o Nicolás Maduro vai digerir esse resultado das eleições, né? Ele já falou, né, Lívia? Banho de sangue. Ele foi claro. Exatamente. Exato. Ele já deu essa declaração falando que poderia ocorrer um banho de sangue se ele não fosse eleito o presidente da Venezuela. E eu acho que isso também é uma tentativa dele de já direcionar e, de novo, né, voltar para a questão do medo.
Então, olha, se vocês não votarem em mim, se continuar essa probabilidade do Gonzalez aí, pode acontecer um banho de sangue. E aí, o que acontece do lado da população é que eles pensam assim, poxa, eu não quero um banho de sangue. Vamos mantê-lo. Já viram que o Maduro é capaz. Então, ele já deu a própria resposta do que ele pode fazer. Eu lamento muito pela Venezuela. Eu acho que as manifestações dos outros países, elas têm que ser muito contundentes em relação ao que acontece lá. É uma ditadura, né? E não existe ditadura do bem, é uma ditadura do mal. Então, até os outros países, os vizinhos, e eu falo isso principalmente em relação ao Brasil, não tem essa de eleições democráticas na Venezuela, né? A própria fala do Maduro de vai acontecer um banho de sangue é algo inadmissível. Imaginem se isso fosse falado por um líder brasileiro. Não ia ter a menor condição. E aí a gente volta justamente na pergunta inicial que foi feita. Acertou o TSE de mandar 2 pessoas para legitimar isso, né? Como que isso ficaria? Porque no primeiro momento eles tiveram esse pensamento justamente de não. Lindo, E aí depois vamos enviar 2 pessoas para acompanhar toda essa eleição. Mas qual será o desdobramento disso? E pensando aqui, né, que o nosso atual presidente tem uma propensão, né, uma amizade com um alinhamento, com este candidato. Então, assim, é bem preocupante, de fato, o que isso pode gerar. Eu queria pegar carona no que você disse, Laura, e falar que a importância da comunidade internacional para legitimizar esse regime. Porque, condena, mas na prática todo mundo fica de braços meio que cruzados. Mas o que fazer, né, Maria? Então, é porque a Venezuela ela senta num dos principais reservas de petróleo e o principal cliente da Venezuela, por muito tempo, foi os Estados Unidos. Mas que não está bancando a Venezuela. Né? Não está. Inclusive, o preço caiu bastante. Eles estão passando tudo por aquela economia desastrosa que estamos vendo. Atualmente não tá, mas assim, é muito complicado, porque só dá para agir por condenações e sanções, não tem como. De fato, a ONU. Sanções que não são mais tão eficientes, né? A gente vê aí a Rússia sendo sancionada até os dentes. Mas é porque ela tem uma amizade colorida com a China. E com o Irã. Garante. E com o Irã também ali. Sim. Essa questão do sistema internacional é muito complicado, porque ao mesmo tempo que você tem um sistema que legitima toda essa conduta, né, de sincronia global, de parcerias, você tem um sistema B paralelo que deslegitimiza e desanda tudo isso.